Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Jacó tinha 12 filhos e uma filha, e José, filho da sua falecida esposa Raquel, nessa época tinha 17 anos. Ele nascera em uma família marcada por conflitos, favoritismo e inveja. Amado profundamente pelo seu pai, ele recebeu uma túnica especial, símbolo desse amor. Ainda muito jovem, ele começou a ter sonhos diferentes. Em um dos sonhos, ele via a sua família se curvando diante dele. Sem entender completamente, José compartilha com seus irmãos os sonhos, mas ao invés de alegria, isso desperta rancor e inveja de seus irmãos. Um certo dia, seu pai manda ele no campo ver onde os seus irmãos estavam pastoreando. Seus irmãos o avistaram ao longe e disseram: "Lá vem o grande sonhador." Como não gostavam de José, tomaram uma decisão cruel. Primeiro pensaram em matá-lo. Rubens, seu irmão, falou: "Não vamos tirar-lhe a vida, não derrameis sangue. Vamos jogá-lo em uma cisterna que está no deserto. Não lançais mãos nele, para torná-lo a seu pai." E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, eles tiraram a sua túnica e jogaram José dentro da cisterna. Ele estava vazia, não continha água nela. Depois assentaram-se para comer pão, e levantaram os olhos e viram uma caravana de mercadores ismaelitas, que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que iam levar para o Egito. Então Judá falou a seus irmãos: "Não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo para os ismaelitas, pelo menos poupamos a sua vida, porque ele é nosso irmão." Eles tiraram José da cisterna e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E José foi levado para o Egito como escravo. Rubens tinha saído de perto dos irmãos para vigiar os rebanhos, e quando voltou, ele iria tirar José da cisterna escondido dos irmãos. Mas ao chegar lá, não o encontrou José. Ele ficou desesperado e então rasgou as suas vestes, um sinal bíblico de luto extremo. Ele retornou aos irmãos gritando: "O rapaz não está mais lá, e agora o que farei?" No fim, mesmo sabendo que José havia sido vendido, Rubem acabou concordando com o plano dos irmãos de enganar o pai. Então, mataram um cabrito, pegaram o sangue e passaram na túnica de José. E levaram a seu pai e disseram: "Encontramos essa túnica, será que é de José?" E Jacó falou: "É a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José." Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E todos da família tentavam consolar Jacó, porém ele se recusava a ser consolado. Assim, chorou muito Jacó pela perda de seu filho. José, um rapaz de 17 anos, ser vendido como escravo, longe de sua família, longe do apoio de seu pai, o medo tomou conta de seu coração e, com certeza, as lágrimas chegaram em seus olhos. Mas José era um rapaz diferente. Ele não compactuava com as más ações dos irmãos. Através de seus sonhos, José já demonstrava uma conexão especial com o divino. Ele seguia os ensinamentos de seu pai Jacó. Ele amava o único Deus verdadeiro. E ele sentiu que o Senhor Deus não ia desampará-lo. O que parecia o fim era apenas o começo dos planos de Deus. No Egito, José foi comprado por um oficial importante. Mesmo sendo escravo, ele não se revoltou. Pelo contrário, tudo o que ele fazia prosperava. Ele era muito inteligente e Potifar, o oficial, o colocou para tomar conta de tudo que era dele. Mas veio uma provação para José. Ele era um jovem muito bonito, inteligente e educado. A esposa de Potifar se interessou por José e sempre se insinuava para ele, mas José sempre a evitava. Em um certo dia, ela o chamou e fingiu que ele a agarra à força e começou a gritar,
chamando a atenção dos empregados. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e foi lançado na prisão. Mas uma vez parecia que tudo tinha acabado para ele. Mas o Senhor estava com José. O Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia todo o trabalho que deveria ser feito com muita agilidade e sabedoria. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. O copeiro e o padeiro do rei desagradaram ao rei e foram mandados para a prisão. Lá na prisão, um certo dia eles tiveram um sonho que os deixaram intrigados. Aí comentaram com José e contaram o sonho. José interpretou o sonho deles e falou que o copeiro em 3 dias voltaria para suas antigas funções, e já o padeiro em 3 dias perderia a vida. Depois de 3 dias seria o aniversário do rei. Este fez um banquete para os seus servos e chamou os 2 prisioneiros. O copeiro, ele devolveu-lhe o cargo, e ao padeiro ele o executou em uma forca, assim como falou José. Passaram-se 2 anos depois desses acontecimentos, e José continuava no cárcere, sendo encarregado dos presos. Então, em um certo dia, Faraó teve um sonho que o intrigou. Ele sonhou que ele estava em pé junto ao rio. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, 7 vacas feias à vista e magras de carne, e comiam as 7 vacas formosas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E aconteceu que, pela manhã, o espírito de Faraó estava muito perturbado com o sonho que tivera. Então, ele chamou todos os adivinhadores, todos os sábios do Egito, para interpretar o seu sonho. Faraó contou os sonhos que tivera para todos, mas ninguém conseguiu interpretar. O copeiro do Faraó lembrou-se de José e falou para Faraó: Quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, e o padeiro outro sonho. E José interpretou, e assim como ele falou, aconteceu. Eu voltei para meu antigo posto, e o outro foi enforcado, assim como ele dissera. Então Faraó mandou chamar José. José se barbeou, trocou de roupa e foi até Faraó. Faraó falou para José: Ouvi dizer que você interpreta sonhos. Ele disse: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Faraó começou a contar o sonho a José e ele o ouviu atento aos sonhos de Faraó. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias são 7 anos. E as espigas miúdas e queimadas são 7 anos. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura na terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome,
porque será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, coloque um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E estas palavras foram boas aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este em que haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu, e estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhei. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafnati-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu muito nesses 7 anos, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim juntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Hoje aprendemos que a abundância não é apenas um presente, é uma responsabilidade. José entendeu que Deus estava mostrando o futuro não para causar medo, mas para gerar preparo. E talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você hoje. Se este é um tempo de paz na sua vida, não desperdice. Se este é um tempo de portas abertas, não viva de qualquer maneira. Porque os tempos mudam, mas aqueles que se preparam em Deus permanecem firmes. Guarde a palavra, fortaleça sua fé, organize sua vida. E quando o dia difícil chegar, porque ele chega para todos, você não será surpreendido, você será sustentado. Senhor Deus, eu te agradeço pelos tempos de abundância que o Senhor tem me dado. Ensina-me a não viver de forma distraída, mas com sabedoria e discernimento. Assim como o Senhor orientou José, me dá a direção para administrar tudo o que está em minhas mãos. Que eu saiba guardar não apenas recursos, mas também a sua palavra no meu coração. Fortaleça a minha fé nos dias de paz, para que eu permaneça firme nos dias difíceis. Eu coloco diante de ti o meu presente e o meu futuro, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. E peço também, Pai, derrama a sabedoria sobre os governantes e protege o povo em todos os tempos. Em nome de Jesus, amém. Este canal é o cumprimento de uma promessa que fiz a Deus por um milagre em minha família. Se você gosta de ouvir a palavra com sinceridade, se inscreva para nos ajudar a levar essas histórias a mais pessoas que precisam de esperança. O próximo vídeo será o encontro de José com seus irmãos. Se inscrevam para não perder o próximo vídeo. Obrigado e fiquem com Deus.